blá, 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 blá. Quando o assunto é criar os filhos, qual fase da vida você acha que os pais têm o nível mais elevado de estresse? Você acha que é a fase quando os filhos são bebês e crianças pequenas? Quando os pais enfrentam noites mal dormidas, depressão pós-parto, as crianças se jogam no chão, mordem, batem, puxam o cabelo, não querem tomar banho, depois não quer sair do banho, atira comida em objetos, você acha que é nessa fase? Ou você acha que é a fase quando os filhos são adolescentes? Eu acho Um que estudo, um estudo com o professor de psicologia da Universidade Estadual do Arizona, Sunaya Lutar, revelou que o estresse aumentava conforme as crianças cresciam. Mães de pré-adolescentes, 11 ou 12 anos, estavam sob maior pressão mental, enquanto mães de bebês e filhos adultos estavam se saindo melhor no quesito estresse dentro de casa. Isso porque os jovens estão passando por tantas mudanças simultaneamente e é o que chamamos de tempestade perfeita da adolescência, que causa mais sofrimento com o início da puberdade, as mudanças físicas, psicológicas, mentais. Tem um enorme investimento em ser popular com os colegas, experimentando limites, né? Testando esses limites, experimentando droga, bebida, sexo, tudo isso enquanto estão tentando se separar dos pais e estabelecer a sua independência. E para falar sobre felicidade, nós temos aqui o professor Augusto Roque. Muito bem-vindo. bom dia, boa tarde, boa noite para todos, para todas. Fernanda, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazerzaço falar com você. A gente já dividiu diversas lives e histórias mundo afora, né? E temos mais uma chance de falar de um tema tão importante, que é a felicidade, né? O que o estresse ou o negativismo, né, gera para a gente ter a felicidade cada vez mais duradoura. E é isso que a gente vai bater um papo nessas 9h30, né? Que a gente tem aqui Ah, para fazer. sim, É isso, o Fernanda? episódio é longo. O episódio mais longo, nunca antes na história do podcast. Afinal, a felicidade merece todo esse espaço, né? É verdade, não tem como, não tem como, né? Quem é Então, você, é sempre professor? quem sou eu? Bom, eu sou administrador de empresas, sou mestre em administração e bem-estar, ambos pela FEI, aqui em São Paulo, no Brasil. Ah, Sou estudioso de felicidade desde 2012, né? Ou seja, tenho uma trajetória bacana de 20 anos, né, falando sobre isso, debatendo sobre isso, entendendo como que a felicidade afeta o nosso dia a dia, tanto na vida, como no trabalho, com a juventude, conversando muito com jovens, né? Então, eu tenho esse lado do professor, né, que é uma veia, tem o lado do consultor empresarial, tem o lado do palestrante e, acima de tudo, eu busco inspirar as pessoas a serem felizes, a serem melhores, né? Então, o Augusto Roque está caracterizado, né, nesse pequeno resumo, né? Eu sou autor de 3 livros, entre outras coisas, mas, acima de tudo, uma pessoa que busca ser feliz e fazer os outros felizes, seja dando aula, seja dando consultoria, seja dando mentoria, seja fazendo e promovendo palestras e conversando em podcasts tão importantes como esse que a gente está fazendo aqui hoje. É tão legal que você está aqui, porque os adolescentes, eu tenho 2 em casa, estou passando por isso nesse momento, vivendo a tempestade perfeita, e vejo que a intensidade emocional deles é bem grande, uma característica da adolescência. E quando eles estão felizes, parece que eles estão pulando, né, de alegria. A música, eles sentem a música no corpo todo, né? Eles estão apaixonados, eles sentem a paixão no corpo todo. A neurociência até fala que as memórias são mais vívidas, a gente lembra de muitas coisas na adolescência
ao Verdade. longo da vida. E os cheiros, né? Eu até lembro dos cheiros dos perfumes dos meus ex-namorados. É a coisa mais louca, né? A intensidade é muito forte. E quando eles estão tristes, parece assim que o mundo vai acabar. Só eles estão passando por isso, eles são depressivos, dá vontade de se matar. E você fala, gente, isso é sério ou não é? Isso é natural ou não é? Nossa, para uma mãe é um desespero. Um Imagino para um desespero. professor que passa com vários alunos que estão nessa fase. Então, o É, que é é, felicidade para essa fase da vida? bom, a felicidade, como um todo, é um estado de espírito momentâneo e que a gente busca cada vez mais ser duradouro, né? Então, o fato de ser um estado de espírito significa que sempre a gente busca alcançá-lo. E esse é o grande segredo com os jovens. Por serem muito intensos, eles estão se descobrindo, estão desabrochando para a vida, né? Ou melhor, estão florescendo para a vida. Eles não sabem lidar direito com as emoções. Então é tudo muito, 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 ou muito, né? Como eu digo, ou eu vou chorar muito, ou eu vou sorrir muito, ou eu vou vibrar muito, ou vou chorar, né? É tudo em excesso. E o adolescente ele transborda essa percepção, essa intensidade, e essa intensidade faz com que ele também entenda que todos os seus, entre aspas, drama fazem parte do entendimento dele do mundo naquele momento. Você falou do cheiro dos seus ex-namorados, né? Esse cheiro te lembra algum momento muito feliz. Mesmo que não tenha dado certo, não importa o resultado, mas naquele momento, com aquele cheiro, você era extremamente feliz, né? Então, a gente vê o jovem, o adolescente, né, principalmente aqueles que estão indo para a fase do vestibular, eles têm um nível de tensão muito grande, né? O que que eu quero da vida? Como que eu quero? Uh, o que que eu quero fazer? Qual é a pressão que a sociedade, os amigos nos impõem, os pais nos impõem? E eles ficam extremamente inseguros porque eles não têm uma vivência. E aí eles caem em lágrimas. Eles choram, eles precisam de colo amigo, eles precisam de um abraço, de alguém que entenda. Mas ao mesmo tempo, eles são competitivos. Eles não querem que aquilo abale o dia a dia deles. Então eles se vestem de super-heróis, né? Ou colocam, né, a carapuça de super-herói e falam assim: não, eu sou forte, eu quero, eu consigo. Então ele vive esse dilema diuturnamente. E o que muitas vezes os pais, com com a autoridade que o pai tem, com o carinho que tem, mas com excesso de zelo que todo pai e toda mãe tem, olham para o filho e falam: e agora? Que momento que ele está? Como que eu devo lidar? Vou te provocar um pouquinho, Fernanda. Você lembra da sua fase de adolescente? Lembro. Qual foi o momento mais feliz da sua vida na adolescência? Ah, mais feliz? Nossa, Na adolescência. eu lembro do meu pai. Meu pai tinha uma loja de tecido lá na 25 de março, né? Como todo bom árabe. Uma lojinha. E eu ia trabalhar lá na loja dele. E ele me dava vários tipos de trabalho para eu fazer. Então, eu trabalhava no escritório, eu atendia cliente, eu aceitava encomenda, organizava estoques, assim. Foi essa passagem de bastão de responsabilidade. Mesmo porque eu tenho dois irmãos, o Uhum. mais velho e o mais novo. E ele viu em mim certas características que eu podia organizar e tudo, e ele me deu essas responsabilidades. Olha só, você puxou um momento de profissional, mas que transformou a sua vida dali para frente, que fez ser a Fernanda que é hoje. Você lembra exatamente desse dia? Não necessariamente a data, mas você lembra o momento, porque foi algo marcante. Agora, imagine o jovem,
que começa a descobrir a sexualidade, que começa a descobrir quem ele é, os verdadeiros amigos, as decisões que ele tem, e culturalmente a gente tem que tomar decisões com 15, 16, 17, 18 anos que perduram a vida inteira, né? E, infelizmente a gente tem, para mim é uma cultura errada, porque é nessa hora que ele pode errar. Então ele vive com uma pressão que fala assim: eu vou me esconder debaixo da mesa sempre. E o jovem, ele precisa florescer. Ele precisa ter espaço para florescer, e a felicidade proporciona isso. Ele precisa ter os momentos de conquista, como um primeiro beijo, como o primeiro abraço, como a primeira vez que ele passa no vestibular. Porque a gente não passa uma vez só, você sabe disso. A gente passa diversas vezes, né? Quando a gente passa naquela prova que foi difícil, a gente termina cada ciclo na escola, no colégio, ele precisa vivenciar esses momentos. Ao mesmo tempo, ele precisa entender aquilo que não é o caminho certo para ele. Não necessariamente o que é para os amigos. E os amigos induzem muito o caminho a ser seguido. Quantas vezes a gente faz escolhas de vida porque certos amigos impuseram, ou certos amigos nos impuseram, né? Então, nada mais é uma busca pela felicidade. E essa busca pela felicidade, ela tem que ser transbordada como o adolescente merece ser. Só que ele precisa ser livre para viver. E muitas vezes a gente não dá essa liberdade, ou a estrutura não dá essa liberdade. Então ele oscila no humor, com estresse e tudo mais, ele quer florescer. Por isso, ele, então, entre aspas, de novo, revoltado, né, como característica geral, na adolescência. Então, o adolescente que fica no quarto, fecha a porta, coloca papel na porta, sai daqui, ninguém entra, você não é bem-vindo. Isso é um sintoma ou isso é um sintoma dessa falta da busca pela novidade, de conseguir explorar essa criatividade que eles têm? Ou, na verdade, é a consequência de algo que está acontecendo? É mais a consequência de algo que está acontecendo e que ele se volta para o eu interior. E no momento que ele se tranca no quarto, muitas vezes ele não tem ou a estrutura familiar para conversar, e isso não estou dizendo que os pais sejam maus pais, muitas vezes são pais maravilhosos, só que não tem o hábito de conversar. E ele se fecha, né? Esse adolescente se fecha ali no quarto para ele vivenciar, para ele se descobrir também, né? Ele aprende a lidar com certas coisas assim, sozinho. E, então, eu diria que é uma consequência natural dos fatos, que ele também precisa. E aí, o que gera o estresse e que provoca uma certa infelicidade? Os pais querendo insistir para entrar no momento da vida. Lembrem-se, vocês que estão nos ouvindo agora, dar liberdade significa desenvolver. Isso quem fala é o Amartya Sen. O Amartya Sen é um economista indiano que criou o IDH. Então, se você dá liberdade, a chance das pessoas se desenvolverem é muito melhor, porque ela vai viver, ela vai sofrer, e você tem que ser ponto de apoio. Não tem que ser a pessoa que assume a responsabilidade perante seus filhos. É nessa hora que ele também entende, né, principalmente o adolescente, que ele tem um momento dele, mas ele também tem com quem contar. E às vezes esse apoio, que é tão necessário para os adolescentes enquanto eles estão nessa fase de exploração, vem dos pais e às vezes vem até de um outro adulto, né? Você é professor, Sim. você está interagindo constantemente com outros jovens. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Você vê alguns jovens carentes que não encontraram esse apoio dentro de casa e buscam em você. Como é lidar com esse papel?
É sua responsabilidade, não é? Qual é o limite? Conta um pouquinho pra gente quais são os desafios e como você faz para redirecionar. Olha, o professor é um segundo pai, e muitas vezes ele está com o aluno mais que os pais, ainda mais nessa sociedade onde o pai e a mãe trabalham. E, de novo, não estou criticando o pai e a mãe que trabalham, não é isso. Mas, diferentemente de antigamente, onde você tinha a mãe que ficava em casa, que era dona de casa, né? E aí você tem toda a evolução das pessoas, das mulheres, de buscar o seu espaço, e que é perfeito. Hoje, ele não tem mais as referências dentro de casa. Então, ele chega, muitas vezes, e ele vai conversar com quem? Com o celular. E quem é a referência para ele? É com quem ele está todos os dias. Quem ele está todos os dias? O professor. Né? Então, ele E os acaba tendo amigos? os amigos, obviamente. Só que os amigos estão na mesma vibe que ele. Então, ele conversa, ele troca, mas ele não tem um conselho. Ele tem um desafio, que é provar que ele é melhor que os amigos. E a Ou gente que ele está vive mais bem essa. resolvido que os amigos, porque os amigos não falam que Exato, eles também estão se resolvendo, né? exato, exato, né? É É um o que a jogo de gente fala. segredos. É o jogo de segredo, né? Ou de imposição. Não, eu já beijei primeiro, você sabe, você precisa fazer, né? Né? Cada um quer ser melhor que o outro ali. Ou quer se mostrar que faz aquilo primeiro. Só que o professor muitas vezes aconselha. E o aconselhar, por vivenciar o dia a dia com ele, não é um conselho de mãe, não é um conselho de pai. Que geralmente o adolescente vê esse conselho como bronca, por mais que não seja. E Aquele é que vem dentro de casa? o que vem dentro de casa, Ah, porque ele né? vem com Porque julgamento. vem com É. julgamento, etc. Dentro da escola, esse professor, essa professora, ela tende, né? Essa pessoa tende a acolher, porque não tem o vínculo, mal sabem eles, né? Não tem o vínculo que o pai e a mamãe têm. Então ele pode falar, ele pode desabafar, ele pode conversar. Ah, você não é da minha família, não vou te encontrar. Mal sabe que a gente é encontrado em todos os outros lugares, em situações, né, que muitas vezes a pessoa fala, o que você está fazendo aqui? Né? Então, e hoje com as redes sociais mais ainda. Né? Então, dentro da sala de aula, os alunos nos procuram porque eles, primeiro, sentem confiança, que nem sempre sentem em casa. Depois, sentem proximidade, porque nem sempre eles têm a liberdade de conversar sobre certos assuntos em casa. E por mais que a gente seja aberto, por exemplo, quantas vezes uma mãe ou um pai ficou sabendo pela primeira vez, em primeira mão, que o adolescente fez tal coisa? Geralmente vai saber? Vai. Depois que o amigo soube, que o professor soube, que a escola soube. Aí sim que ele se sente confortável. Lembra quando a gente falou do desabrochar, de ter liberdade Poder para ser. fazer? Uhum. É que ele vai falar. Quando ele se sentir bem, ele vai falar. Ou quando ele precisar Né? de Então, ajuda e já ou quando ele. exaustou todos os outros recursos e agora realmente o pai e a mãe precisam saber. É isso aí. É isso aí. É bem interessante porque a gente está passando por uma fase no mundo que eu recebo muitas mensagens e poucos haters, poucos, Uhum. mas o comentário das críticas que vem é que essa geração é uma geração mimimi, porque a gente está tentando Isso. educar com respeito, né? É, eu concordo que existe o mimo, mas eu não advogo pelo mimo, acho que estraga as crianças, mas essa preocupação dos pais em fazer com que os filhos sejam felizes, porque como foi apontado aqui por você, os pais também estão trabalhando, eles também estão Uhum. ocupados, então meu filho não está feliz, talvez seja a minha culpa, então
o filho não estar feliz reflete em mim, porque eu não estou oferecendo as oportunidades suficientes, porque eu também estou buscando a minha felicidade, e agora fica essa coisa assim, como fica? É importante a gente ah, buscar oportunidades para que o nosso filho seja feliz, ou isso é responsabilidade deles na adolescência? Eu acho que é uma responsabilidade conjunta, mas a gente também tem que dar espaço. Esta geração mimimi que você falou é uma geração sufocada. Sufocada pelos pais que foram para o mundo, desabrocharam para o mundo, se empoderaram perante o mundo e tá tudo certo. E falou assim: eu tenho meus filhos, só que eu não quero que os meus filhos sofram com os dilemas do mundo. E super protege. Voltamos na fala do Amartya Sen: se eu não der liberdade, eu não desenvolvo. Hoje, as crianças, os jovens, elas sentem uma dificuldade de opinar, porque muitas vezes o pai ou a mãe tomam a frente disso. E eu vejo, por exemplo, nas escolas, o pai reclamando do professor, o pai reclamando da estrutura da escola, porque o filho, certa vez, saiu chorando de uma atividade, de um desafio, coisa que antigamente a gente conversava, ou até, e aqui eu não estou pregando violência, resolvia dessa forma. Eu preciso saber quem eu sou, que força que eu tenho. E a gente resolvia. Tanto é que 10 minutos depois estava todo mundo conversando. E a gente começava a construir caráter de um jeito que as pessoas tinham ideias, tinham criticidade e sabiam questionar. Hoje, elas sabem seguir o fluxo. E a gente vive um movimento de manada por excesso de zelo. Então, as pessoas não têm mais voz. Elas não conseguem mais debater. E elas se sentem cada vez mais oprimidas, os adolescentes. E aí, né, as terapias com adolescente têm crescido horrores, porque eles se sentem felizes, porque eles não têm a liberdade de ser quem eles são. E eles se rebelam. O rebelar, que é um traço normal, está cada vez maior. Só que não tá mais daquilo, vou me vestir de preto, eu vou me fantasiar, vou pôr o piercing. Tá no jeito como eu estou lidando com as minhas emoções. E a gente vê as pessoas cada vez mais fechadas, introvertidas e até infelizes, porque elas não saem mais daquela bolha. Essa bolha que você teve lá com 14, 15, 16 anos, né, que seu pai falou assim: não, vai minha filha, vem trabalhar aqui, isso para você foi um momento único. Você furou essa bolha. Você passou a viver do seu jeito, com a supervisão deles, etc. Mas você teve um caminho que fez você trilhar o seu estado de espírito, do seu jeito de ser. Hoje, nós queremos, né, nós pais, queremos que os filhos sejam iguais a gente. A gente não permite mais eles saírem para a rua, a gente não permite mais eles saírem para descer num prédio e brincar. E assim, pode parecer duro o que a gente está falando, mas a gente tem essa situação que era justamente onde as pessoas conversavam, se desafiavam, viviam e conviviam. Erravam, Né? Erravam, testavam. E eu acho né? que você falou muito bem que é uma responsabilidade compartilhada. E eu gostaria de comentar aqui nessa frase: se eu não der liberdade, eu não desenvolvo. E uma das coisas que eu falo bastante na disciplina positiva é que liberdade vem com responsabilidade. Sim, meu pai me deu a liberdade para eu trabalhar no estoque, para eu atender cliente, mas eu também tinha responsabilidade. Eu estava representando a minha família, um negócio, eu não podia fazer o que eu queria, né? Então, acho Sim, que existe aí mais um elemento para essa equação, e
vejo que alguns pais ficam perdidos em relação, então qual é a responsabilidade? Então você vai ter a É, liberdade de sair, tudo bem, eu deixo você sair, mas qual é a responsabilidade? isso aí, E, isso e aí. eles não têm essa resposta, entende? Então, assim, você tem a liberdade de fazer o que você quiser na escola, mas você também tem a responsabilidade de entregar os seus projetos. E, né, se a gente não tem essas coisas claras, a gente fica perdido. Você tem a liberdade de usar o celular, mas também tem a responsabilidade de tratar os outros com respeito. E a hora que a gente faz o check-in, você tá maltratando, tá xingando, tá mandando foto de pessoas nuas ou coisas que degradam os seus amigos, você Uhum, perde essa liberdade de usar o celular. exato, exato. E aí, de novo, né? Quando você perde a liberdade, parece que você está tirando como é que a gente pode dizer? A gente está tirando um elemento que ele conquistou. E não é isso. É a gente mostrar para ele, lembra, de novo, dentro do caminho, mostrar o que é certo e o que é errado. Só que a gente não pode falar só que é errado. A gente tem que falar o porquê que é errado. Por que que você fez isso? Ah, fiz isso por causa disso. Ok, então vem cá. Pede desculpa. Vai lá conversar com a pessoa. Hoje, esse excesso de zelo que a gente tem faz com que os pais vão lá brigar com a pessoa. Muitas vezes com o jovem, com o adolescente. E vai discutir com o adolescente. Gente, calma. Ou vai discutir com o professor, ou vai discutir. Calma, deixa eles se resolverem. Muitas vezes é aquela briga pela namorada ou namorado, que um olhou diferente, faz parte. Estão se descobrindo, estão se aflorando. A gente não pode sufocar o que cada um tem, os talentos que cada um tem. Senão a gente não vai criar uma multidão de pessoas infelizes. E qual é o impacto de uma multidão de pessoas infelizes? A gente ter uma a gente ter uma nação ou uma sociedade que não vivencia a sua emoção. E quando a gente tem uma sociedade que ignora a sua emoção, a gente tem uma sociedade que facilmente é manipulada, porque ela não vai lutar por aquilo que ela acredita, ela só vai obedecer. E a gente já está vendo isso com a inteligência artificial, né? É um caminho, é um caminho. Aí as pessoas param de pensar, param de se emocionar e param de pôr, eu vou dizer no papel, mas é um jeito da gente falar isso para o mundo, param de colocar no papel suas emoções. Por exemplo, eu guardo boa parte das poesias que eu escrevi na vida. Não importa para quem. Desde adolescente, quando a gente fazia aquelas cartinhas para aquela pessoa que a gente era apaixonado e tudo mais, eu tenho ainda algumas daquelas. Depois a gente vai melhorando, vai evoluindo, porque aquilo é o quanto você se emociona. A gente deixa de lado as nossas conquistas. A gente deixa de lado a lembrança daquele momento. Porque aquilo é só mais um momento, não é um momento. Aquela medalha de honra ao mérito, aquele lugar que você passou no vestibular, aquele jornal que você fala, né? Ainda no aqui aqui a gente tem isso, um jornal com todos os aprovados no vestibular. Guarda isso, é teu momento de felicidade. Se você não valoriza aqueles momentos que deram prazer, como o cheiro do perfume dos seus ex-namorados, você vai ser alguém que não vive a emoção, né? Você sabe que a gratidão tem exercícios para gratidão, né? O jornal da gratidão, você vai dormir, 3 coisas que você está grato. Em disciplina positiva, a gente também dá algumas tarefas, por exemplo, um momento Uhum, especial para criar mais conexão,
Passe 15 minutos uma vez por semana ou 2 vezes por semana com seus filhos. Existe algum tipo de exercício prático que a gente pode perceber ou aumentar a nossa felicidade? Além desse aqui de guardar os momentos de felicidade, como você fez guardando as poesias. Tem algum outro exercício? Felicidade é um hábito, né? A gente constrói o hábito. Agora, descobre o que que faz a gente feliz. Vou pegar um exemplo. A gente está numa gravação no mês de março de 2023. Nós teremos show da banda Coldplay no Brasil. Tá? Então, só para vocês que estão escutando a gente, assistindo a gente e tudo mais, se situarem no tempo. O adolescente que gosta muito desse momento, o que que ele faria? Ele vai no show. Então ele passou a noite tentando conseguir o ingresso, conseguiu o ingresso. Esse é um momento de felicidade. E ele começa a compartilhar isso. Daí ele está contando as horas para chegar ao show. Dá vivacidade a isso. Ajuda, participa. Não precisa dormir na fila. Mas, poxa, o que que eu posso fazer para incentivar? É contar os dias? É deixar, entre aspas, mais ansioso? Mas, poxa, eu vou comprar uma camiseta, eu vou ir junto, vou levar, vou buscar. Isso é participar. Então, é ter o exercício daquilo que faz feliz e valorizar aquilo. E não o contrário. Muitas vezes o adolescente chega em casa, ou chega para os seus responsáveis, nossa, eu consegui tal coisa. Ah, legal. Você não fez mais do que obrigação. Pumba. A gente destruiu o sonho da pessoa. E a gente faz muito isso. Faz muito. Até inconscientemente. A gente faz muito isso. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Se a pessoa vai bem, né? Se o adolescente vai bem numa prova que ela estudou do jeito dela, e o jeito do adolescente é diferente do jeito que a gente estuda. E ela se esforçou para aquilo, valoriza, parabeniza, comemora com ela. Porque é nessa hora que a gente fala assim, poxa, eles estão no nosso lado. E a gente começa a ter de novo a união. Poxa, ele pode fazer, ele tem capacidade de fazer. E isso não tem preço. É Então procurar é nesses valorizar, momentos ordinários, né? E é nos valorizar momentos aquelas doses. extraordinários. Isso, Uhum. é isso. Você não precisa comprar um carro a cada conquista. A gente pode comer uma pizza. Qual, qual a seu prato de comida favorito, Fernanda? Ah, o que eu gosto? Eu adoro comer salmão. Salmão, ok, tudo bem. Agora imagina a Fernanda adolescente, que passou de semestre, passou de ano, ou que conquistou alguma coisa, por exemplo, conquistei o campeonato de ginástica da escola. Não vale nada pra gente, para um monte de gente, mas vale para você. Que é quem Uhum. mais importa com isso. O que que aquele prato de salmão de comemoração valeria? É uma mensagem dupla, né? Eu vejo você, eu vejo o que é importante para você e eu vou comemorar junto com você com um prato que eu sei que você gosta, É né? Não isso, é que você é o é isso. centro da atenção, mas é estar junto celebrando isso, que é importante para você. E eu acho que essa presença é muito poderosa, é assim que a gente vai fortalecendo o ciclo da influência, né? Os pais querem tanto influenciar os filhos, mas eles acabam entrando no quarto e batendo na porta, chamando para conversar quando tem um problema. Mas Isso. fica ausente na hora de celebrar algo que é importante para eles. É, E aí os adolescentes começam a associar, bom, minha mãe quer ter essa conversa? Eu sei por quê, porque é um problema. Porque não foi contrabalanceado com momentos de prazer, de felicidade.
É bem isso. É bem isso. E a gente precisa ter esse momento. A gente vive pela felicidade. Nós buscamos isso, né? Eu costumo brincar que a felicidade é um caminho que sempre a gente vai percorrer e nunca vai chegar no fim. Porque quando a gente acha que conquistou, vem um outro sonho, vem uma outra forma, e a gente começa tudo de novo. E a gente vive, não vou dizer refém da felicidade, mas trilhando um caminho para com ela, né? E isso faz com que a gente desperte bons sentimentos, boas sensações, boas emoções e lembranças, né, que transformam. Ah, que E aí conversa você. boa demais. Não, pode resumir, É, pode não, concluir, até por vou favor. voltando para a juventude. Você tem um momento que você lembra na escola, você tem um momento que você lembra com os amigos, você tem um momento de felicidade. E eu estava, esses dias, recentemente, e eu faço questão de encontrar alguns dos amigos de juventude, etc. A gente estava lembrando a primeira vez que a gente foi ver Titanic no cinema. Faz 25 anos isso. Esse ano faz 25 anos. Uau. Né? Então, e a gente começou a lembrar a roupa que estava, o jeito que estava, como que a gente foi, o que que a gente fez no caminho. E, lembra do perfume, do ex-namorado, etc. Aham. O detalhe que a gente tinha daquele momento era incrível. Detalhe. Por quê? Foi um momento extremamente feliz nas nossas vidas. Hum. E que a gente tem, né, no decorrer do tempo, que seguir sempre junto. Porque é isso que constrói quem nós somos e o jeito que nós somos. E é tão lindo isso, porque me deixou tão inspirada agora, professor, porque assim, eu como mãe, a gente passa por tanto estresse, né? Porque nossos filhos têm muito mais liberdade, mas os riscos são também muito grandes deles se darem mal. E se darem bem. Eu tô vendo tua Isso. cara, tá? Tá tudo Então, bem aqui em é casa, isso. tá tudo bem aqui em casa. Não, não. Ma O se darem mal. E aqui eu vale o conselho. Gente, eu sei que a gente está numa sociedade mais perigosa, eu sei que a gente está numa sociedade mais traiçoeira até, mas não cortem a liberdade dos filhos. Sem dúvida. E a disciplina positiva me ajudou muito. Assim, meu filho está dirigindo. Ele tem Como assim, liberdade né? com uma máquina, um poder, né? Assim, na nossa cabeça passa catástrofe, mas eu jamais teria Ah, confiança de dar a chave do carro para ele se ele não tivesse passado pelo processo de aprender, de treinar, de eu fazer junto com ele. Para mim, me deixou muito feliz ah, de ah, ensinar as primeiras lições de como dirigir, até como ligar o carro. Isso me deixa feliz. E também realista de que ele consegue. Então, assim, exato. E lógico que que, eu jamais daria a chave do carro. Tá aqui, filho, tá aqui a liberdade se ele não tivesse passado pelo treinamento. né? Então, é nesse ponto que a gente começa a ver. E para ele é um momento assim, na hora que a gente dá a chave, ele fala assim: eles confiam em mim. Sim, sim. E E toda aí, vez que eu dirijo com ele no carro, ele está dirigindo, a gente chega no lugar, eu sempre falo assim, obrigada por nos trazer com segurança. Então ele escuta música, ele tem o jeito dele, ele faz piada, ele comenta sobre os outros motoristas, né? Mas para mim, ah, o mais importante é que ele chegue com segurança nos lugares. E eu agradeço. tudo bem. Agora, o que eu queria trazer era essa reflexão assim que a gente esquece como pais, vivendo no olho do furacão, nessa tempestade emocional, que a gente esquece de ter, de celebrar esses momentos pequenos, ordinários e felizes, do processo deles. A gente esquece. Exato, E eu não queria que exato. ele saísse de casa, que ele vai sair de casa para ir estudar em outra parte do país, que ele entrou na faculdade, e eu queria ter essas memórias, Antes de desses mais nada, momentos parabéns. ordinários que a gente passou juntos, né? Ah, Não foram os ah, extraordinários, foram os ordinários. é isso. E aí, isso volta com o tempo. Você vai vivenciar isso em breve. Quando você tem esse elo de
de confiança, a gente cria lá atrás. Vai chegar um momento que nós, filhos, cuidamos dos pais. E vai ter aquele momento que você vai cuidar e vai retribuir com felicidade, com amor, com carinho essa situação. Porque ele vai lembrar do amor, dos momentos felizes, e esse ciclo se inverte e começa tudo de novo. Felicidade é essencial na nossa vida e não existe fórmula. Eu Não. queria ler uma história muito breve que o Wayne Dyer uma vez compartilhou e, e depois a gente faz nosso encerramento. Mas eu queria ouvir o teu comentário, tá? Chama Gato de Rua. Era uma vez um velho gato de rua parou para ver um jovem gato de rua correndo em círculos. Quando o jovem gato parou para respirar, o velho gato de rua disse: "Você poderia me dizer o que você está fazendo?" O jovem gato de rua disse, enquanto ofegava entre as palavras: "Bem, eu fui a uma aula sobre felicidade felina e me disseram que a felicidade está no fim do meu rabo. Eu sei que se eu apenas perseguir o meu rabo com afinco e rapidez, eu vou conseguir abocanhar grande parte dessa felicidade." O velho gato de rua disse: isso é interessante. Eu sei que é verdade que a felicidade está no meu rabo. No entanto, eu descobri que se eu andar por aí me divertindo, essa felicidade me segue por todos os lugares que eu vou. Qual é a moral dessa história? Bom, moral é, curtam o caminho, curtam a jornada. Felicidade é uma jornada, não é o objetivo final. Quanto mais a gente tiver uma jornada mais feliz, mais próspera, mais a gente vai curtir tudo isso, mais lembranças a gente vai ter, mais momentos para a gente guardar a gente vai ter. Isso não tem preço, não tem preço. Porque a partir do momento que a gente tem essas vivências, são elas que vão garantir quem nós somos. E quando a gente fala do jovem, quanto mais a gente puder aproveitar a vida com responsabilidade, com respeito, etc., mais a gente vai ter momentos que vão marcar a nossa vida. E a gente vai ser sempre lembrado para aqueles momentos que a gente estava junto, em momentos felizes. Ou momentos difíceis que a gente precisou do apoio do próximo e que transformou aquele momento de desafio ou infelicidade no momento de felicidade plena. E a gente cria um flow de amor, de empatia, de gratidão, que é o que faz a gente ser feliz. A gente sempre encerra os podcasts com uma pergunta final e eu gostaria que você completasse essa frase. Adolescentes não precisam de sermão. Adolescentes precisam. De sorrisos. Quanto mais a gente puder sorrir em conjunto e junto, melhor será. E aí, esse sorriso é muito melhor do que a risada, porque o sorriso é verdadeiro, diferente da risada. Quando eu tenho sorrisos verdadeiros, eu estou vivendo um momento feliz. Então, se a gente puder ter muitos e muitos sorrisos, que a vida possa nos dar essa condição de sorrir a cada novo momento, a cada novo dia, a cada nova gravação de podcast. Que, aliás, o professor sorriu o tempo inteiro. O tempo inteiro. Muito obrigada pela sua amizade, pelas palavras com tanto amor, pelo seu conhecimento compartilhado, pela sua sabedoria. Eu que agradeço o convite a todos que estão nos escutando, nos vendo. É sempre um prazer, Fernanda, estar com você, falar com você, compartilhar ideias. E não tenho dúvida que juntos, né, falando de felicidade, de disciplina positiva, a gente constrói não só pessoas melhores, mas como um mundo melhor, mais humano, mais íntegro, mais feliz, mais positivo. Essa é a missão, estamos juntos nessa. Para quem quer te É isso seguir, aí. quer aprender mais, onde é que eles podem te acessar? Vamos lá. www.augustorock, rock com QE,
ou no Instagram, @prof.augustoroque. Não tem .com.br, é só prof.augustoroque. Muito obrigada. Sigam esse guru da felicidade, que eu tenho certeza que vocês vão ter momentos muito felizes. Obrigado, obrigado. E sigam a Fernanda também. Vale muito a pena, vale muito a pena. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Blá, 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 blá.